Se a maioria dos bandidos só fica defendendo do bandido. Ai, se tu tá com peninha, ele leva pra casa. Mas afinal, bandido bom é bandido morto? Aí tu bota aqui uns bandidos, né, bons. Ou tu bota uns bandidos e eu levando os bandidos pra casa. Aqui no Rio Grande do Sul a violência só aumentou assim nos últimos tempos por causa do nosso governador. E daí teve dois casos específicos bem complicados, assim, teve a morte de uma médica e depois teve a morte de uma mãe que foi buscar o filho no colégio. Esses dois casos fez a galera ficar muito comovida e tal, porque, né, morte de pessoas ali que não tinham nada a ver com a história e tal, isso deixou todo mundo muito comovido. Depois teve uma menina na mesma semana, assim, que tinha mais ou menos 15 anos, eu acho, foi estuprada, esfaqueada. Então, assim, esse é o sistema de caos que tá basicamente o Rio Grande do Sul. Claro que algumas mortes parece que chocam mais que outras, assim, mas seria motivo para até a gente ver no outro vídeo. Mas esse é o retrato aqui do Rio Grande do Sul, que fez o governador do Rio Grande do Sul apelar para a Força Nacional. Só que a Força Nacional ficou basicamente vendo quem tava defendendo o PVA e ficou também reprimindo a galera lá, né? Então, tipo, não ficou ajudando até agora, pelo menos, nessa situação de crime. Mas, daí quando tem todo esse contexto, uma discussão sempre traz muita polêmica, as pessoas ficam animadas para discutir isso, que é sobre pena de morte. Então tu tem uma raiva coletiva das pessoas, morre alguém de uma forma muito horrível, que nem a gente viu agora, e daí vai ganhando força esse discurso. Só que pra gente entender isso sobre pena de morte, se ela é possível aplicar ou não no Brasil, a gente tem que entender no Brasil como é que funciona a ideia de privação de liberdade. Popular ir pra cadeia. Tem aquela máxima, assim, quem vai pra cadeia geralmente é pobre, negro. Isso é uma máxima, depois vai ter os links aqui tudo, mas é uma estatística, né? Tem até um vídeo que a gente fala sobre isso, que vai estar linkado aqui em algum lugar. Claro que também tem um perfil do criminoso, geralmente está muito associado com isso, mas daí que tu vai e usa o contexto histórico, né? Que faz com que isso seja o perfil do criminoso no Brasil. Porém, existe um cara chamado Thor Batista e um outro deputado bem famoso aqui do Rio Grande do Sul, que eu não irei citar o nome, que eles atropelaram e cada um matou uma pessoa. Claro que esse tipo de coisa pode acontecer com todo mundo, sabe? O cara tá dirigindo, isso aí não é uma coisa, nossa, sabe? É fatalidade, isso pode acontecer com todo mundo. Isso não transforma a pessoa automaticamente num criminoso, tá? Mas daí o Thor Batista foi lá, fez um acordo judicial com a família, deu um dinheiro pra família dessa pessoa que ele matou, e esse deputado apenas simplesmente prescreveu, porque foi tipificado como lesão corporal, não foi como homicídio. Então a pena prescreveu, então não aconteceu simplesmente nada com esse deputado, não foi julgado, não foi nada, não teve que pagar a multa, nada do gênero. Só que nem todo mundo vai ser julgado dessa mesma forma, né? Daí que a gente tem o caso clássico do Rafael Braga, o morador de rua que estava nas manifestações de 2013, que foi preso portando pinho-sol e água sanitária, né? Que naquele material lá depois a perícia viu que tinha a mínima aptidão para funcionar como um coquetel molotov. Isso é qualquer coisa, né? Tem que me lembrar então que eu não posso mais limpar minha casa, que eu posso fazer um molotov com tudo que tem em casa, né? Então no Brasil é comum a gente ter um julgamento com 2 pesos e 2 medidas. Algumas pessoas são julgadas e sentem o peso da lei, e outras pessoas usam de uma série de subterfúgios para conseguir escapar disso. E é óbvio que isso é um problema que a gente tem no Brasil e que irrita todo mundo. Não é uma coisa que irrita uma determinada... Não, todo mundo se sente irritado com esse tipo de injustiça, assim. Cabe ressaltar que a gente vai ter 2 tipos de crimes também, se a gente quiser falar sobre pena de morte. A gente tem os crimes hediondos, homicídio, latrocínio, que é roubo seguido de morte, estupro, qualquer coisa que atente à vida, tudo aquilo que basicamente anoja todo mundo, assim, que tu, o cara foi lá, precisava o cara ir lá matar a mãe da criança que foi lá buscar a criança. Não, sabe? Então isso tudo é classificado como crime hediondo. Esse tipo de crime, ele é inafiançável. E a pessoa só vai poder pedir progressão de pena, por exemplo, sair do regime fechado pro regime semiaberto, se ela for réu primária depois de 2/5 de pena cumprida. Não entendi nada. O cara foi lá, matou, estuprou, pegou 50 anos de cadeia. Depois de 20 anos ele já pode ir pro semiaberto. Se o cara já é a segunda vez que ele tá cometendo um tipo de crime assim, ele fica 3/5 da pena. Então, nesse mesmo exemplo, né, o cara sairia depois de 30 anos. Cabe ressaltar uma coisa, no Código Penal brasileiro, 30 anos é o máximo que uma pessoa pode ficar. Ui, por que 30 anos? Porque o Código Penal brasileiro é da década de 40, e na década de 40 a expectativa de vida do brasileiro não era nem de 50 anos. Então, né, 30 anos era basicamente quase uma prisão perpétua para as pessoas naquela época. Porque na Constituição brasileira as pessoas não podem ficar presas para sempre, a Constituição brasileira proíbe isso. E daí tu tem os crimes que não são hediondos, né? O cara roubou, o cara furtou, fez uma fraude ali, aquilo que é considerado mais leve. São 2 tipos de crimes que tem que contextualizar bem. Feito esse contexto, a gente tem que diferenciar vingança de justiça. Ai, e se tivesse feito isso contigo, o que tu ia querer fazer?
Bom, o que eu ia fazer, obviamente, se fosse com alguém que eu gostasse muito, se eu pudesse, eu ia matar. Eu ia querer fazer vingança. Isso é natural, assim, do ser humano, né? Agora, isso é vingança, né? A velha máxima do Hammurabi, olho por olho e dente por dente. Mais ou menos nesse sentido. Isso é vingança. Só que, em teoria, daí, se eu fizesse isso, por exemplo, eu estaria cometendo um crime no nosso sistema de leis. Porque no nosso sistema de leis, eu também seria bandido por matar esse bandido. E é aí que entra a pena de morte. Atualmente, no mundo, tem 57 países que praticam a pena de morte. Se a gente pegar ali os países do continente africano e da Ásia e de uma parte do Oriente Médio, eles são a maioria absoluta. Dentro dos países ocidentais, são poucos os países ocidentais que praticam a pena de morte. E geralmente a pena de morte está associada assim, ó, ou a traição à pátria ou crimes hediondos. O Brasil também tem pena de morte, se tu não sabe, amiguinho. Num contexto de guerra, essa lei pode ser aplicada. Então, ó, a gente tem essa ideia de pena de morte sempre associada com traição da nação e tal, beirando ao nacionalismo ali, coisas do gênero. Então a pena de morte, em teoria, é o quê? É tu permitir que o Estado, então não é tu que tá fazendo uma vingança, tu delega pro Estado e ele vai ser legítimo para cometer a pena de morte. A Anistia Internacional e a ONU não compactuam com pena de morte. Ai, essa ONU sempre defendendo bandidos. Mata a ONU, não tem que respeitar a ONU. Essa vai pros meus 4 haters, eu acho que já estamos na contagem de 4 haters, mais ou menos. Só que não é tão simples assim como as pessoas pensam, porque geralmente as pessoas que babam para matar os bandidos, né, se dizem cristãs, e as organizações religiosas brasileiras sempre se posicionam contra a pena de morte, né, as cristãs ocidentais sempre são posicionadas a favor da vida, como eles dizem. Então não é tão simples assim o cara ir na missa no domingo e babar que quer pena de morte, sabe, é uma contradição quase em termos. Mas, vamos dar um avanço ainda na discussão. E agora que fica mais sinistro ainda, a ONU diz que o Brasil simplesmente não respeita os direitos humanos no que diz respeito aos presídios. Presídio do Brasil, 40 pessoas dormindo numa cela do tamanho disso aqui, que é pequeno, tá? Tem um filme é pequeno. bom pra ver sobre. Qual? Tem Ônibus 174, do Padilha. O documentário. O documentário. Vejam isso, é muito bom mesmo, vai ficar linkado aqui o nome. Então, né, todo aquele contexto, precisa ver a TV, liga a TV, ver qualquer coisa sobre o presídio, tu vê que o negócio não respeita em nada os direitos humanos. E daí tu vai ter uma diferenciação no pensar que é qual. Isso aí, tá certo. Eles têm que sofrer mesmo porque são bandidos. E tem as pessoas ali que vão defender os direitos humanos. Pô, não, né? Não. Elas têm que ter dignidade também. Não podem ser tratadas desse jeito. Agora eu vou falar algo inacreditável, inacreditável. Veja bem, isso nunca ninguém falou. Boas cadeias, onde o cara trabalha, onde o cara estuda, onde o cara consegue dormir, onde o cara consegue comer. Essas boas cadeias, que tá muito associada àquela ideia, assim, ó, cabeça vazia é a oficina do diabo, associada com uma boa distribuição de renda, e se até agora tu acha que isso é coisa de comunista, vai te tratar num psiquiatra, magrão, que não tem nada a ver, diminui a violência. Olha só, olha! Eu acho que ninguém pensou nisso, hein, amor? A gente vai ficar muito rico por ter pensado nisso, eu acho. Eu acho. Seja a Noruega, que é considerado um país rico, ou seja a Gana, que é um país que tem uma distribuição de renda melhor que o do Brasil, esses países, de modo geral, têm menos criminalidade. Olha que coisa fantástica isso, amiguinho. Agora eu vou falar um bagulho que os caras vão ficar meio loucos, olha só. Logo, respeitar os direitos humanos é garantia de diminuir a violência. Isso ninguém falou, né? Isso aí é muito louco, né? Olha que curioso isso, amiguinho. Ai, professor, mas sempre vai ter pessoas ruins no mundo, sempre vai ter aquele cara que é cruel, que vai querer matar, que vai querer... Concordo, ninguém tá discordando. Tá aí aqueles programas que a gente tá viciado do ID, cheio de crimes muito loucos nos Estados Unidos. Isso mostra realmente que... Isso teria que até pesquisar, mas essa maldade, existem pessoas que cometem esse tipo de coisa, que, né, fogem dessa linha aí de distribuição de renda e respeito aos direitos humanos. E também que depois a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito, muito assim nos últimos anos, e óbvio que daí esses 30 anos acaba sendo quase uma piada pro cara que comete um crime hediondo. Tem um monte de pormenor na lei que eu não sei. Eu falei de um jeito bem geral, tá? Mas às vezes o cara, bem antes disso, o cara sai da cadeia por ter cometido um crime hediondo. Óbvio que isso também é um problema que precisa ser resolvido, assim. E daí que fica a pergunta: será que essas pessoas merecem morrer? Agora que vai entrar uma opinião pessoal minha. Eu acho que tu pegar e legalizar a pena de morte, para além dos problemas que pode dar de tu legalizar a pena de morte, por exemplo, prendeu o cara errado, matou o cara errado, poderia acontecer. E como a gente não vive num lugar onde tem tribunais populares, que nem falam a galera da esquerda ou a galera lá, os anarcapitalistas falam os tribunais privados, daí isso poderia ser decidido, como a gente não vive nesse contexto, a gente vive num contexto que tem o Estado, que tem uma série de leis, etc, etc. Eu acho que pena de morte é algo muito simples. Como assim? Pô, foi lá, pum, matou, acabou. Serve muito mais pra diminuir um anseio
feio ali do que fazer esse cara, não é pensar na vida, mas eu preferia que o cara ficasse, sei lá, 60 anos trabalhando na cadeia. A gente não sabe se ele ia pensar ou não no crime que ele cometeu e ia se arrepender, a gente não sabe. Quando vê, o cara passa 60 anos e nem se preocupa com isso. Mas eu acho que eu ficaria mais tranquilo com isso. Ó, o cara tá preso, o cara tá lá trabalhando e tal, etc, etc, etc. O que tu acha? Eu concordo. Sabendo que o cara tá preso, que o cara não vai sair, não vai fazer de novo o que ele fez, pra mim já seria o suficiente. Seria estar sabendo que o cara tá morto. Sim. Coisas que se pode fazer, então. Primeira básica é reavaliar o Código Penal, né? Tem que reavaliar o Código Penal. Tem que dar o mínimo de estrutura. Vai ter que reformar as cadeias e dar estrutura pra galera, tu querendo ou não. Eles não têm que ser bem tratados. Ninguém tá falando em bom tratamento. A gente tá falando do cara que consegue comer, trabalhar e pensar na sua vida. Porque hoje a pessoa entra na cadeia A famosa escola do crime. Corta pra mim, Percival. e diminuir. Veja bem, eu não vou nem acalmar. Diminuir um pouquinho a desigualdade social. Como foi falado antes, respeitar os direitos humanos, né? É isso que é respeitar os direitos humanos. Porque em momento de raiva a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tira a humanidade da outra pessoa. Porque isso é o princípio básico do fascismo. Que surge na direita, só pra provocar os meus 2 haters, 3, 4, tá? E aí, tu concorda? Acha que não, tem que matar mesmo assim? Quais outras alternativas que podem ser feitas pra resolver esse problema? Será que a solução é matar todos os bandidos? Como é que ficou Temer, por exemplo, nesse contexto, né? Será que privatizar presídio resolve, mesmo que lá nos Estados Unidos os presídios federais estejam sendo estatizados? Por que que os apenados não têm uma estrutura onde eles possam trabalhar, onde eles possam dormir tranquilos? Por que que até agora não fizemos isso? Será que a gente gosta mesmo de largar as pessoas lá e isso serve muito mais com o desencargo de consciência, porque a gente tá pouco se lixando que elas vão pra lá? E aí, o que que tu pensa? Era isso, não te esquece de se inscrever no canal, porque ajuda um monte, né? Ajuda, escreve aí, pessoal. Curtir a página do Face, que é assim que os jovens fazem. Dar like no vídeo. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau. Ah, quando tu vem, tu me dá um abraço quando tu me